Bom sábado a todos. Nesse momento eu convido a Lília para estar ficando de pé. Que vocês não, as pessoas que não conhecem, algumas pessoas já conhecem a doutora Lília, né? Ela foi muito solícita quando a gente convidou, imediatamente ela já respondeu e aceitou estar pregando hoje aqui para nós, né? E que Deus te abençoe e te cuide nesse momento, tá bom? Eu que tive a alegria de ter sido convidada pelo irmão Alessio para vir aqui hoje compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu conheço algumas pessoas aqui, né? Fiquei feliz de ver o Douglas, tudo bom? Douglas, vi o Douglas crescer, fazer irmãos dele, o Márcio, a Luciana também aqui, a Márcia e a Luciana. Nós congregávamos juntos lá no colégio, e vou dizer uma coisa para vocês: o Márcio é muito bom com crianças. Ele foi professor do nosso filho nos primários e nos juvenis. Aproveitei o talento dele. Foi diretor de aventureiros também durante toda a infância do nosso filho. Acho que aqui tem clube de aventureiros? Ainda não, né? Isso, mas aproveitem o talento que ele tem com crianças, vale muito a pena. O Douglas, a Patrícia também, perdão, o Diego e a Patrícia também, desculpa, o Diego, e a Patrícia, a Cleusa e outros tantos, né? A própria Salete, estou muito feliz. Meu nome é Liliane, eu trabalho como pediatra na rede pública de Pindamonhangaba e sou membro da igreja de Tremembé Colégio, certo? Eu queria saber agora aqui se tem alguém que está nos visitando que esteja conhecendo a Bíblia agora. Tem alguém hoje aqui? Não precisa ser a primeira vez, mas que esteja estudando a Bíblia. Todos nós já somos membros da igreja? Ok? Tá certo. Tem alguém estudando a Bíblia com alguém? Eu tenho um presente aqui que eu gostaria de dar para alguém que, irmã, está estudando a Bíblia com alguém? Com a sua neta. Então a senhora vai levar esse presente para ela. A senhora quer vir aqui? A última chamada é um livro muito bacana do pastor Bruno, em que ele fala sobre as profecias. Amém. Eu convido os irmãos para que nós inclinemos a cabeça e possamos orar novamente. Senhor Deus, humildemente nós te pedimos agora que o Senhor continue conosco, que nos ajude a ficarmos atentos e que o Senhor também possa me ungir e me usar para abrir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar vocês. Peraí, gente, eu sou ainda do tempo do papel. Infelizmente, tecnologia para mim é uma coisa muito difícil, não deveria ser, mas é. Eu vou convidar vocês a fazerem uma viagem comigo nos registros bíblicos, mas infelizmente nós não temos tempo de comparar passagem por passagem, tá? Então eu vou fazer esse convite e vou deixar a referência das passagens. Se alguém quiser anotar, né, e ler em casa, gostaria de ver uma por uma, mas não vai ser possível. Essa viagem que a gente vai fazer é uma viagem através dos registros que estão na Bíblia sobre como e em que lugares Deus se manifestou, ou manifestou a sua presença, a sua glória à humanidade. Certo? Vamos começar lá em Gênesis, mas eu prometo que não vai demorar muito. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, nós temos que após a criação perfeita de Deus, quando Ele criou o Éden, criou o ser humano, né? Adão e Eva, aquele casal,
tiveram a oportunidade de ter com Deus ali na pessoa de Jesus antes do pecado. Deve ter sido incrível, né? A Bíblia não diz quanto tempo entre a criação e o pecado, mas o fato é que Jesus disse que Deus visitava na pessoa de Jesus diariamente Adão e Eva ali no jardim. A gente pode dizer então que o Jardim do Éden foi o primeiro templo, o primeiro local aonde Deus manifestou sua glória, a sua presença? Sim. Então, o primeiro templo registrado na Bíblia foi um jardim perfeito. Infelizmente, o pecado entrou, né, através do casal, e após o pecado, o portão do jardim foi fechado, tá certo? Então, eles não tinham mais acesso à presença física de Deus, eles perderam esse privilégio. Deus ainda falava com eles, mas eles não viam mais a Deus. E aí, o local de manifestação dessa presença mudou. Esse local passou a ser um altar feito de pedras. O primeiro registro é lá com Abel, né, se vocês se lembram, em que ele construiu um altar de pedras e ofereceu das primícias o seu sacrifício. E ali Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta ali. De que forma? Consumindo aquele sacrifício, né? Deus manda o fogo para consumir o sacrifício. Então, o ponto de encontro entre o homem e Deus, depois do pecado, era um altar de pedras. E assim a Bíblia vai registrando por Abraão, Isaac, Jacó. Aonde eles andavam, eles erguiam o seu altar, faziam o seu sacrifício, Deus se manifestava presente ali naquele momento. Então o templo passou a ser um altar de pedras. Mas a história foi passando, os descendentes de Jacó foram para o Egito, aumentou a sua descendência, nós sabemos que eles foram escravos lá por 400 anos, e finalmente Moisés nasce e é designado por Deus para tirar o povo de Israel, que eram os filhos de Jacó, ali do Egito. E quando eles chegam no deserto agora, Deus dá uma instrução para ele, para Moisés. Qual foi? Construa uma tenda, conforme eu vou descrever para você. Essa tenda é um modelo do santuário que existe aqui no céu. Moisés obedeceu e aquele povo passou a ter um tabernáculo, uma tenda. Incrivelmente, Deus habitava materialmente o tempo todo naquele lugar. Deus habitava com a sua Shekinah, a sua glória. Uma nuvem cobria aquela tenda, aquele tabernáculo, e eles podiam ver a presença de Deus. Existia, né, uma coluna de fogo e uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite, aonde eles podiam sentir e ver essa presença. O templo agora, que já foi jardim, já foi altar de sacrifício, altar de pedra, agora o templo passou a ser a tenda do encontro. Era o local de encontro entre o homem e Deus. Inclusive, a Bíblia registra que Moisés ia conversar com Deus ali sempre que Moisés precisava de conselho. Ele ia até lá e conversava com Deus. Tudo isso que eu falei para vocês está registrado em Êxodo 40, 34. Se quiserem anotar. Bom, lá diz o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor, a Shekinah, encheu o tabernáculo. Certo? Eu acho que eles eram muito privilegiados por isso. Eles caminharam 40 anos no deserto, né? Como a gente sabe, rebeldes, desobedientes, mas chegaram à terra prometida, Canaã. Quando eles entram em Canaã, com o passar do tempo, nasce Salomão.
já existia lá desde a tenda da congregação, da tenda do encontro, lá no deserto. E novamente a glória de Deus, a presença de Deus, permanece ali sobre a tampa, né, da Arca da Aliança, que era o propiciatório. Mas o tempo passou e o que aquele povo fez? Desobedeceu de novo, foi infiel de novo. E eles foram presos, cativos, por um reino que se chamava Babilônia. Quando isso aconteceu, aquele templo que Salomão havia construído foi destruído e a Arca da Aliança desapareceu. Até hoje nunca ninguém encontrou a Arca novamente. Aquele povo foi para Babilônia, ficou escravo lá. A Bíblia diz que mesmo com todo esse pecado, e mesmo com o cativeiro, Deus foi com eles, porque Ele é, como a nossa irmã cantou, um Deus de amor, né? Um Deus de misericórdia, e o amor dele é incondicional. Deus foi com eles lá para o cativeiro, mas eles não tinham mais um templo, um lugar específico para encontrar Deus. Eles viviam angustiados, chorando, choramingando, até o tempo do rei Ciro, em que eles puderam voltar e reconstruir Jerusalém. Tá bom? Isso no tempo de Esdras e Neemias, como nós sabemos. No tempo de Esdras e Neemias, né, como nós já sabemos. O templo foi reconstruído, não tão bonito quanto era o Salomão, e agora sem a Arca da Aliança, certo? Mas ainda era local de encontro entre Deus e aquele povo. Eu convido agora os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Perdão, meus queridos, deixa a Bíblia aberta aí nesse verso. Isso. Nós vamos continuar, perdão. Na verdade, eu me atrapalhei aqui com as minhas coisas. Mas nós vamos ver em breve esse verso. Depois desse templo reconstruído, passam-se alguns anos e Jesus vem à Terra, né? Ele veio à Terra, como nós sabemos, como um ser humano e passa a habitar conosco. Então, houve o privilégio de, naquele momento, a humanidade ter o próprio Deus, na pessoa de Jesus, aqui na Terra. Jesus era o quê? O templo, certo? Jesus era o templo. Jesus cumpre o seu papel, o motivo pelo qual ele veio, morre, nos salva e ele vai voltar para o céu, depois, de ter cumprido tudo que tinha sido designado a ele. E o templo, Jesus, agora vai para o céu. Ainda havia o templo na terra, mas ele tinha perdido o sentido no momento em que Jesus morreu. Vocês podem se lembrar que quando Jesus morre, o que acontece? O véu é rasgado de cima embaixo, não por mãos humanas, dizendo que aquele local, com aquela cerimônia, não era mais o ponto de encontro com Deus, certo? E Jesus sobe para o céu, é entronizado no verdadeiro santuário. Nós temos esse relato em Hebreus 8, verso 1 e 2, o momento em que Jesus entra no santuário celestial, e foi visto também por João em visão. João assistiu o momento em que Jesus entra no santuário celestial e senta no seu trono. Está registrado nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse.
Jesus foi para o céu, o templo perdeu o valor. Depois, dali uns anos, no ano 70 depois de Cristo, esse templo realmente foi destruído pelos romanos, acabou, não tinha tijolo, não tinha pedra sobre pedra de templo, mas antes disso ele já não valia mais. Jesus foi para o céu, e agora, gente, aonde é que ficou o templo de encontro entre Deus e nós, o homem? Onde que ficou? Agora sim, vamos lá para a Bíblia. Por favor, nós vamos abrir em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos abrir não, né? Já abrimos aberto. Vamos lá. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive aonde? A minha tradução diz em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo. E quem é esse templo? Nós somos esse templo. Então, do Jardim do Éden, durante toda a história, nós chegamos ao templo atual. Eu vou contar uma história para vocês. Eu fui à igreja adventista pela primeira vez no dia 8 de maio de 1970. Como que eu sei disso? Meu pai escreveu na Bíblia, registrou na Bíblia o primeiro dia que eu estive na igreja. Eu estava com 27 dias de vida. Não aconselho ninguém a trazer um bebê de 27 dias para a igreja, tá bom? Mas eram outros tempos. E eu cheguei nessa igreja aos 27 dias. Era a igreja central, lá de Taubaté, vocês devem conhecer. E naquela época, nós éramos criados com muito rigor, né? Um pouco diferente da visão que se tem hoje na criação dos filhos. E as igrejas, todas as igrejas adventistas, elas eram construídas com duas plataformas. Quem aqui é adventista desde que nasceu? Irmã, lembra das duas plataformas? Não lembra? A primeira plataforma, que seria essa aqui, era apresentada a Escola Sabatina e o programa Jovem, que na época chamava NV e depois virou JA, certo? E aqui, mais ou menos, nasceria uma outra plataforma mais alta, aonde era feito o culto divino. O segundo culto se chamava culto divino. Nesse culto entravam os membros da plataforma e o pregador, certo? Nós éramos crianças e nós éramos proibidos de subir na segunda plataforma ali. Você chegou a pegar isso, Márcio? Pegou? Isso, de subir ali na segunda plataforma. Gente, a gente tinha um medo. Medo do pai, e da mãe, medo do diácono. Quem aqui é diácono? Irmão, a gente tinha muito medo quando a gente era criança. Naquela época, os diáconos pegavam a gente pelo braço assim e colocavam a gente dentro da igreja, sabe? E a mão surgia do além. A gente não estava vendo o diácono e aí, de repente, uma mão surgia, né? Eu lembro com muito carinho do irmão Otávio Teixeira. A mão dele encostava aqui e ele trabalhava como pedreiro, era uma mão, mais grossa. Gente, eu tenho 55 anos, mas eu sinto a mão do irmão Otávio se eu fechar os meus olhos. Grande e grossa. E os nossos pais também eram muito bravos, né? Naquele tempo a gente era castigado assim, duramente, né? Até mesmo com
e acreditávamos que essa coisa muito ruim viria de Deus, certo? Serviu para uma coisa. A nossa geração cresceu reverente. Nós aprendemos reverência na igreja. E educamos os nossos filhos a serem reverentes também. Então, para isso serviu. Mas era o conceito certo? Era o conceito certo. Aqui era o lugar santo e lá era o lugar santíssimo. A igreja era um templo? Não era, irmãos. A igreja não era um templo. Mas era a luz que eles tinham naquela época. Essa igreja aqui de vocês ficou linda e muito confortável. Eu estive aqui quando ela funcionava aqui no piso, né, de baixo. Tive a oportunidade de vir aqui. E a minha filha esteve pregando para vocês esse ano. E ela disse que a igreja já estava pronta e que tinha ficado linda. E ficou mesmo. Parabéns para vocês. Deus merece. Mas aqui é um prédio onde nós congregamos, onde nós vimos para adorar a Deus, né, a cada culto. E também para a gente atrair as pessoas de fora. É uma casa, a casa de Deus, ela é feita para que pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a salvação, possam vir até nós, possam saber aonde nós estamos. A igreja existe só para isso, tá certo? Para atrair pessoas para Jesus. Mas o templo não é esse prédio bonito, não é. O templo somos nós, cada um de nós aqui. A igreja somos nós. Se nós sairmos daqui, o que acontece? Nada. A Shekinah não habita aqui. A glória de Deus não habita aqui. Certo? Não é isso que aquele verso bíblico disse, acabou de dizer para nós? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito vive aonde? Em vocês. O Espírito não vive no prédio, o Espírito vive em nós. Certo? E aí que entra a nossa conversa agora sobre saúde, né? Porque vocês falam, o que ela vai fazer aqui, né? Sobre saúde. Ora, se nós somos o templo e se Deus, a glória dele, só habita em nós, se nós permitirmos, então isso tem a ver com o quê? Com saúde e com cuidado, certo? A igreja adventista, ela se preocupa muito com isso. E o Espírito de Profecia, Ellen White, ela bate muito na tecla que a mensagem de saúde é urgente nos últimos dias. Por quê? Porque nós precisamos ter corpos saudáveis, mentes saudáveis, para que o Espírito Santo possa habitar e nós manifestarmos a glória de Deus para os outros. Eu trouxe outro presente aqui. Quem pode dizer de cor os 8 remédios naturais difundidos aqui pela Igreja Adventista? Quem pode dizer os outros 8 remédios? É um presente muito legal, é do mesmo autor do livro A Chakra Virada, que foi o livro do ano, o Dr. Marcelo Nieck, ele é nosso amigo pessoal. O livro está muito bom, 21 dias para mudar. Para ganhar esse livro é só levantar e falar quais são os 8 remédios naturais. Ou pelo menos quem conseguir falar, fala, minha querida. Parabéns, como é que é seu nome? Eu espero que você goste. Se tiverem curiosidade do livro 21 Dias para Mudar, né? Depois que ela lê, eu acho que ela emprestaria para quem quiser, né? Muito bem. Esses são os 8 remédios naturais. O que esses 8 remédios naturais têm a ver com o dia de hoje, em que nós estamos aqui para alertar as mulheres sobre o câncer de mama? O
que tem a ver esses 8 remédios naturais e o câncer de mama? Queridos, no ano de 2025, nós esperamos mais 73 mil novos casos de câncer de mama, certo? Quando terminar dezembro, nós esperamos contabilizar 73.600 casos de câncer de mama. É duro, não é? Triste. Em 2023, cerca de 20 mil mulheres morreram de câncer de mama. 2023. É realmente preocupante. Na verdade, é o segundo câncer que mais mata as mulheres, né, que vão morrer de câncer. O primeiro é o câncer de pele e o segundo, mais comum, é o câncer de mama. Por isso ele é tão preocupante, porque a detecção precoce, quanto antes se identifica o câncer de mama, maior a chance de cura. E hoje nós temos muita chance de cura quando é detectado precocemente, certo? Aumentaram muito os recursos e as medicações, mas elas só servem realmente se forem no início. Vamos ver aqui quais são os fatores de risco. Aí um alerta: homens também podem ter câncer de mama, tá bom? É raro, representa só 1% dos cânceres que acontecem nos homens, mas é possível. Então, vocês também devem se palpar e se perceberem qualquer consistência diferente, né? Ou massa, ou caroço, qualquer coisa, procurem um médico. Mas vamos às mulheres. Tá? Fatores de risco. O que é que coloca a vida de uma mulher em risco, ou seja, que ela tem maior chance de desenvolver o câncer de mama? Obesidade. Precisamos lutar com todas as nossas forças, usando os 8 remédios naturais, para mantermos o nosso peso adequado, principalmente na perimenopausa. Nós sabemos que depois que a gente faz 40 anos, parece que vira uma chave, né? E essa chave que virou desanda com o nosso corpo e a gente sempre tem a tendência a ganhar peso. Então é nesse momento, na perimenopausa, quando a gente está chegando na menopausa, que mais devemos nos preocupar com o nosso peso. Bom, então controle de peso, obesidade. Graças a Deus, outros 2 fatores muito importantes nós não temos, que é o fumo. Mulher tabagista tem um risco muito aumentado de câncer de mama. Nós não temos esse problema. E o alcoolismo também predispõe ao câncer de mama. Também estamos livres disso. E, infelizmente, existe a questão genética. Existem 2 genes isolados, tá, que não eram conhecidos, mas agora são. Eles se chamam BRCA1 e BRCA2. Eles já são detectáveis por exames, né? Se você tem ou não esses genes. Eu preciso fazer? Não necessariamente, tá? O exame. Porque pelo gene não a gente usa uma palavra patognomônico, não é determinante, tá? Não é determinante de que você vai ter. Tá? Eu nasci com um dos 2 genes, ou os 2, eu vou ter o câncer de mama. Não necessariamente. Então não precisa fazer o exame genético. Uma atriz lá de Hollywood, nos Estados Unidos, ela tinha os genes para câncer de mama e ela tirou as 2 mamas preventivamente, tá certo? Mas isso não é comum, nem é indicado. O risco do câncer de mama aumenta depois dos 55 anos. Mas ele tem também uma incidência maior em mulheres que menstruaram antes dos 12, tá certo? Mulheres que menstruaram antes dos 12 anos. Nós entendemos que a partir dos 9 já é normal menstruar, não é uma puberdade precoce, mas infelizmente, né, dos 9 aos 12,
é uma idade que predispõe ao câncer de mama. Não ter gestado, não ter tido filhos também predispõe ao câncer de mama. E não ter amamentado. Mulheres, amamentem seus filhos. Amamentem. Toda mãe é suficiente para o seu filho. Não tem leite fraco, não tem leite suficiente. O leite ele é produzido quanto mais vezes a criança suga, né? Quanto mais tempo, mais vezes no dia ela suga, mais leite é produzido. Incentivem as outras mulheres que vocês conhecem a amamentar. Além dos benefícios para a criança que a gente pode falar outro dia, para essa mãe com prevenção de câncer de mama também é importante amamentar. Gente, tudo isso aumenta a incidência, mas não quer dizer que quem não teve filhos obrigatoriamente vai ter câncer, tá certo? E a prevenção, como é que é feita? A prevenção é feita hoje através da mamografia. É um exame que a gente chama de padrão ouro, a mamografia. Ela deve ser feita a cada 2 anos por mulheres da faixa etária dos seus 50 aos seus 74 anos. A minha filha me identificou com câncer de mama numa senhora de 76, tá certo? Então, embora a incidência seja maior até 74 anos, não quer dizer que raros casos não vão acontecer depois disso. E aí, vai de você realmente procurar o médico, fazer a sua prevenção e nunca abandonar isso enquanto você estiver viva, tá certo? Entre 40 e 49 anos, a mamografia ela é individualizada. O que é isso? É uma conversa entre o paciente e o médico. O paciente se palpou, achou alguma coisa ali, sentiu alguma coisa. A mãe dessa paciente teve câncer de mama ou uma tia materna direta, tem que ser parente de primeiro grau, tá? Uma mulher parente de primeiro grau. Você pode antecipar a mamografia antes dos 50 anos, tá certo? O autoexame. O autoexame já foi muito difundido, mas a medicina ela vai mudando, né? É uma ciência de verdades transitórias. Hoje não se dá tanta importância ao autoexame, porque quando você se palpa e localiza um carocinho, aquele carocinho já está ali há muito tempo. Então, precisa haver a descoberta antes da palpação. Mas posso ser sincera com vocês? Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Eu não acho isso. Por quê? Porque mulheres até 49 anos não fazem mamografia de rotina. E quanto mais cedo uma mulher tem câncer de mama, mais grave ele é. Então, aquele câncer de mama na mulher de 35 anos é um câncer agressivo. Então, eu acho sim que ainda vale fazer a palpação. E eu vou ensinar para vocês, certo? Mão atrás da cabeça, tá? No banho, de preferência, com creme ou sabonete, tá? Se não for no banho, passa um creme que a mão desliza. Começa palpando. Tá dando para ouvir? Começa palpando a axila. Palpa bem a axila.
Então, indo na contramão, né, do Ministério da Saúde, se palpecine, tá? É melhor achar um carocinho pequeno, né? Ainda, tudo bem que já está tarde, mas achou naquele momento que não achar, tá? E o câncer já ter se espalhado pelo corpo. Há também o ultrassom de mama, e isso a mulher, a partir dos 40, pode fazer se o médico achar necessário, a ultrassonografia. Mas ela não é tão eficiente quanto a mamografia, tá certo? Então, procurem um médico. Alguns que dependem do SUS têm uma demora muito grande em realizar exames, né? Consegue a consulta no posto, é fácil, rápido, o médico solicita os exames e geralmente o paciente fica esperando a CROSS, que é a nossa central de regulação, chamar para aquele determinado exame. Gente, não espere. Se o médico solicitou, se a médica solicitou a mamografia ou ultrassom de mama, organize a sua vida financeira. Alguém sabe quanto custa uma mamografia? Não? Custa R$180. Não é impossível de se organizar uma vida financeira, que você tire aí um pouco durante 3 meses até juntar os R$180 e realizar sua mamografia particular e levar de volta no seu médico do SUS, tá certo? Então, faz 6 ontem eu escutei de uma mãe de paciente dizendo que fazia 6 meses que ela estava esperando um ultrassom de mama, R$120 custa um ultrassom de mama. E como eu trabalho no centro da cidade, a minha população não é uma população tão carente assim. É que no Brasil, né, criou-se a mentalidade da dependência, né, assim, do SUS, do governo, né, que tem que dar tudo. Mas é sua vida, é sua saúde. Nós gastamos, às vezes, R$180, R$120 com outras coisas, tá certo? Então, procurem um médico anualmente, todas as mulheres, tá? Se não tiver ginecologista, se for saúde da família, pode ir no médico da saúde da família, ele está habilitado e treinado para fazer o rastreamento do câncer de mama. Então, fala, querido. Minha querida, a mamografia é o melhor exame que existe. O ultrassom ele serve para confirmar alguma coisa, alguma dúvida da mamografia, ou às vezes ele é pedido primeiro, porque a mulher ainda não tem 50 anos, e daí no ultrassom aparece alguma coisa e o médico, mesmo antes dela completar os 50 anos, pede a mamografia, porque deu problema no ultrassom. Mas o ultrassom está aqui de eficiência e a mamografia está aqui. Tá bom? E agora valendo para todos, homens e mulheres, né? Os 8 remédios naturais. Eles são a fórmula de Deus para que a gente previna todo tipo de doença, principalmente o câncer. Nos 8 remédios naturais está todo o princípio de prevenção de câncer, mas também de outras doenças, né? A doença que mais mata no Brasil são as doenças cardiovasculares, e os homens são vítimas mais frequentes, né? Colesterol alto, pressão alta. Por quê? Porque talvez não tenham uma alimentação tão equilibrada e não pratiquem atividade física. Nós somos muito sedentários, e isso é um fator que causa, que leva a muitas doenças. Enfim, eu gostaria só, né, de que agora a gente voltasse o nosso pensamento para a parte espiritual. Não é pecado ter câncer, mas é pecado não cuidar adequadamente do nosso corpo, porque, como nós vimos, os nossos corpos são o único templo de Deus na Terra atualmente. Quando nós negligenciamos o nosso corpo, quando nós nos alimentamos mal, quando nós dormimos mal,
quando nós não equilibramos trabalho com lazer, com outras coisas, né? Quando a luz solar está bem complicada, né? A exposição à luz solar por causa do câncer de pele, a natureza está destruída pelo homem, mas enfim, a luz solar, passeios ao ar livre, né? A alimentação, gente, eu já falei da alimentação, né? Perdão. Alimentação, todos esses são princípios de saúde, mas são princípios de uma vida saudável. E uma vida saudável é uma vida onde o Espírito Santo pode habitar. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós refletimos a glória de Deus. Essa é a única maneira de nós atrairmos outras pessoas para Jesus. E em breve o nosso corpo vai deixar de ser o templo, né, nesse mundo. Estamos próximos à volta de Jesus. Quando isso acontecer, esse corpo vai ser glorificado, certo? E o templo passará a ser inicialmente no céu e depois aqui na terra, aonde quem vai habitar com a gente? O próprio Jesus, né? E o próprio Deus Pai, Apocalipse diz isso. Então daí o templo vai ser definitivamente, eternamente, isso até me emociona, a presença viva de Deus, e nós vamos poder ver face a face. E essa luta com o nosso corpo que a gente tem vai acabar. Agora, nós vamos escutar uma música. Eu, sinceramente, não gosto muito de apelo que se pede para as pessoas levantarem e tal. É meu gosto pessoal. Então, eu vou pedir agora que nós possamos, em espírito de oração, escutar a música e fazer a nossa confissão de pecados em relação ao nosso cuidado com a saúde, com o nosso corpo, com Deus, e pedir poder para a transformação. É certo? Feche seus olhos, só você e Deus. Envolvidos
1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Que essa seja a nossa oração. Amém. Vamos nos levantar. Querido Deus, nosso Senhor, nós desejamos de todo o nosso coração sermos um templo que o Senhor tenha prazer em habitar. Nós também, como seu povo dos dias finais, queremos, Pai, refletir a Tua glória para que outros possam conhecer a Sua graça através de nós. Por favor, nós sabemos que estamos longe do que deveríamos estar em alimentação, atividade física, nos cuidados com o nosso corpo, com a nossa mente. Mas pedimos que o Senhor nos dê forças, que através do nosso culto racional, do nosso culto diário, nós possamos apresentar os nossos corpos como sacrifício ao Senhor. E nesse culto, onde nós teremos comunhão íntima e pessoal, contarmos para o Senhor todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, e que o Senhor nos limpe, nos purifique e possa habitar em nós, porque nós desejamos isso, mesmo quando nós não conseguimos. Nós pedimos essa bênção, essa força, em nome de Jesus.